Bom dia, bom dia, bom dia. Glórias a Jesus. Esse é o dia que o Senhor fez. Bom dia, Fernando. Bom dia, Rony. Bom dia, Bani Melo. Bom dia, tia Ângela. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos para mais um dia, onde nós vamos começar com uma palavra de Deus, uma palavra viva, uma palavra de fé para a sua vida, para você vencer aí essa semana. É isso aí, Fernando. Bom dia. Bom dia, Solange. Amém. Pessoal, abra sua Bíblia, por favor, se você estiver acompanhando aí com a Bíblia, em Marcos capítulo 5. Semana passada nós já compartilhamos uma palavra em Marcos 5 sobre a mulher do fluxo de sangue. E hoje nós vamos falar a respeito da filha de Jairo. Bom dia, Josiane. Bom dia, Solange. Sejam bem-vindos. Então, se você puder, abre aí a sua Bíblia em Marcos 5, para a gente estar lendo um texto aqui da Bíblia e depois compartilhando uma palavra, no final orando pela vida, pelas nossas vidas, pela minha vida, pela vida de vocês, por essa semana abençoada. Amém? Bom dia, Renata. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração? Orem junto comigo. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos nessa manhã, nos prostramos diante do Senhor, ó Deus, aos teus pés. Esse é o nosso lugar, ó Deus. É o lugar de vida, é o lugar onde nós aprendemos, é o lugar onde nós te conhecemos. E esse é o plano, esse é o propósito da nossa vida, ó Pai, te conhecer e prosseguir em te conhecer, conhecer a vida eterna que está em ti, no teu Filho Jesus. Espírito Santo de Deus, nós precisamos tanto do Senhor. Tu és o nosso ajudador e nós te pedimos nessa manhã, dá-nos revelação na tua palavra. Dá-nos vida na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes e que penetra ao ponto de dividir a nossa alma e o nosso espírito, juntas e medulas, que é apta para discernir os intentos do nosso coração, ó Pai. Nós te pedimos nessa manhã que essa palavra possa de fato penetrar no nosso coração. Espírito Santo, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, em nome de Jesus. Nós reconhecemos o Senhor na nossa vida, te honramos. Pedimos, Espírito de Deus, fala conosco nessa manhã em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Semana passada nós ministramos uma porção desse texto aqui de Marcos capítulo 5, a respeito da mulher que estava enferma há 12 anos, sangrando, morrendo aos poucos. E ela ouviu a respeito da fama de Jesus e ela começou então a crer em Jesus. Antes de tocar em Jesus, ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, eu ficarei curada. E nesses dias eu tenho orado bastante ao Senhor para discernir profeticamente o que o Espírito Santo está movendo nesses dias, o que Deus está fazendo nesses dias, porque eu fui chamado para isso e você também. Nós fomos chamados para sermos parte do mover de Deus sobre a terra. Você não foi chamado simplesmente para viver uma vida natural. Eu estou dizendo para você, Deus tem plano, Deus tem um propósito para fazer sobre a terra e você faz parte desses planos. Você faz parte daquilo que Deus quer fazer nesses dias. Então, eu tenho tido tempo com o Espírito Santo, eu tenho buscado o Espírito Santo para perceber, para discernir no meu coração o que ele deseja fazer nesses dias. E eu acredito que
aquilo que nós vamos compartilhar aqui hoje tem a ver com isso. Tem a ver com aquilo que Deus quer fazer nesses dias. Ele quer fazer isso juntamente conosco, através de nós. Amém? Muito importante você compreender, você entender, se você estudar a palavra, se você estudar a história da igreja, que Deus sempre se moveu na história. Deus nunca deixou de se mover. Em nenhum momento da história, Deus, ele deixou de agir. A questão é, será que Deus vai se mover juntamente com você? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque se nós vamos participar ou não do mover que Deus está fazendo hoje na terra, isso depende não do Senhor, depende de nós, depende da nossa resposta de fé, depende do nosso coração, depende da nossa fome, depende do nosso desejo, depende do nosso relacionamento com o Espírito Santo, depende das respostas que nós damos ao Espírito Santo. Então eu quero, antes de compartilhar essa palavra, perguntar para você, você deseja ser parte daquilo que Deus está fazendo na terra hoje? Você deseja responder ao Espírito Santo e falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me envia, eu quero ser participante do que o Senhor está fazendo. Você está disposto a responder ao Espírito Santo para ser um instrumento útil nas mãos dele? Até que ponto você está disposto a se colocar nas mãos de Deus? Até que ponto você está disposto a responder ao Espírito Santo para que ele se mova na sua vida? É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. E eu quero usar aqui um texto que está em Marcos capítulo 5. Nós estamos falando sobre o pedido de Jairo. O pedido de Jairo. Vamos ler a palavra de Deus. Está escrito assim, Marcos 5, 21, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou
e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Que texto maravilhoso! Que porção preciosa das Escrituras. A primeira coisa que eu quero falar para você está escrito lá em Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que algo muito marcante na vida de Jesus Cristo é que ele operava milagres. E o mesmo Jesus que operava milagres, que operou milagres, ele opera milagres hoje. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer fazer um milagre na sua casa. Ele quer entrar e ele quer transformar o ambiente. Ele quer mudar tudo aquilo que diz respeito à sua vida. Sabe por quê? Porque ele ama você. Ele ama você. Então, esse texto é muito rico. Nós poderíamos ficar aqui hoje, a manhã inteira falando dele. Mas eu não vou gastar muito tempo não, porque eu quero ser específico hoje com você e orar especificamente pela sua vida. Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele fez milagres ontem, ele quer continuar fazendo milagres hoje. E ele quer se manifestar na sua vida. Você está disposto a experimentar de Jesus? Você está disposto a experimentar de Jesus num nível onde você realmente vê a glória dele na sua vida? Se você quiser experimentar dele nessa medida, você vai ter que aprender a viver segundo aquilo que ele disse para esse homem chamado Jairo. Sabe o que Jesus falou para ele? Não temas, crê somente. Não temas, não tenha medo. Olha o contexto do que nós lemos aqui nesse texto. Você sabe, eu já te falei isso, eu sempre gosto de entrar na história, eu sempre gosto de mergulhar nas escrituras de uma forma profunda. Eu odeio superficialidade. Eu gosto de entrar e experimentar. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, que me chama muita atenção, foi que para experimentar desse milagre na vida da filha dele, Jairo teve que abrir mão de muita coisa. Jairo teve que abrir mão, em primeiro lugar, da sua posição, da tradição e da religiosidade que a sua posição representava. Jairo era o chefe da sinagoga. Você faz ideia? Jairo era um cara conhecido, Jairo não era qualquer pessoa. Como chefe da sinagoga, a primeira coisa que ele teve que abrir mão foi de tudo que ele aprendeu na vida como homem. Sabe? Existem momentos na nossa história que para a gente experimentar de Deus, a gente vai ter que abrir mão dos nossos conceitos. Nós vamos ter que abrir mão das nossas tradições. Sabe por que a gente tem que abrir mão? Porque os nossos conceitos e as nossas tradições não trazem milagres. Eu não sei se você sabe, mas naqueles dias, uma criança, ela ia para a escola e naquela época não tinha escola. A criança aprendia, a criança era educada através do rabi, através dos mestres ali da lei. Então, a educação da criança passava por 3 fases. A primeira fase dessa criança, ela ia aprender ali com o rabi e ela era educada através da Torá, através dali dos 5 primeiros livros da Bíblia. Até mais ou menos 14 anos de idade, essa criança já sabia de cor a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois, num segundo estágio, ali o adolescente, ele continuava ainda sendo educado e ele aprendia então, ele aprendia todo o Velho Testamento. Mas ele não somente aprendia, ele decorava, ele sabia de cor. E aí depois então que ele sabia de cor todo o Velho Testamento, ele passava por uma prova, como se fosse ali uma espécie de concurso, e se ele passasse nesse concurso, ele então seria chamado pelo rabi para continuar naquela carreira ali no meio da vocação religiosa. Aqueles que não passavam nesse concurso voltavam para trabalhar com seus pais. Olha,
para fazer esse concurso, um jovem de mais ou menos ali na casa dos seus 16, 17 anos, tinha que ter decorado, ele sabia de cor o Velho Testamento. É uma coisa assim impressionante. Agora você imagina para se tornar um chefe da sinagoga. Jairo foi alguém que não somente aprendeu com todo zelo o conteúdo ali da lei, dos profetas, dos livros históricos do Velho Testamento da Bíblia, mas ele não somente aprendeu, ele se destacou, ele era alguém que sabia tanto, ele é alguém que cresceu tanto nisso que ele se tornou o chefe da sinagoga. Ele se tornou uma referência, ele se tornou alguém que era conhecido por todos. Você sabe, quando você lê os evangelhos, você percebe que qualquer pessoa que fosse judeu, que chegasse perto de Jesus, ele corria um sério risco de ser expulso da sinagoga, porque a religião nunca aprovou Jesus. A religião nunca gostou de Jesus. A prova disso é que os religiosos o crucificaram. Quando esse texto começa, nós vemos um desespero na vida de Jairo. Você já passou por algum desespero na sua vida? Quando ele fala para Jesus aqui, minha filhinha está à morte. Eu sei o que é isso. Eu passei por um momento onde o meu filhinho, que hoje também tem 12 anos, na verdade, quarta-feira agora, depois de amanhã ele completa 12 anos, ele sofreu um acidente, ele foi atropelado por um carro, e quando eu cheguei no lugar que ele estava, porque eu estava a mais ou menos uns 50 metros numa casa, meu filho veio gritando, dizendo, papai, papai, o carro pegou o Guga, o carro pegou o Guga. Quando eu vi ele de longe, ele estava deitado no chão e agonizando ali de dor. Eu achei que ele estava só chorando. Quando eu cheguei perto dele, ele estava tendo uma convulsão. Ele teve uma fratura externa, uma fratura exposta de fêmur por causa de um atropelamento. Então, quando ele fala, a hora que eu li isso aqui, que Jairo falou para Jesus, minha filhinha está à morte, isso para mim não é só uma leitura, isso para mim mexe comigo, porque eu passei por isso. Eu passei por isso aqui. A Bíblia conta no verso 22 que quando Jairo se chegou a Jesus, Jairo, esse que era um dos principais da sinagoga, vendo a Jesus, ele o adorou, ele se prostrou aos seus pés. Você sabe o que significa isso? Significa que Jairo não estava nem aí para a posição dele, diante desse desespero que ele estava passando. Jairo, ele não estava nem aí para perder a posição dele, ele não estava nem aí do que os outros iam pensar, porque os outros iam pensar. Ele não era um Zé Ninguém que chegava ali, prostrava diante de Jesus e passava batido, de forma nenhuma. Certamente, no momento em que ele se prostrou aos pés de Jesus, a multidão, quando viu aquilo, falou, uau, o chefe da sinagoga está adorando a Jesus. O chefe da sinagoga está se prostrando diante de Jesus. Ele então insistentemente suplica a Jesus para que ele venha e imponha as mãos sobre a filha dele para que ela seja salva e ela então possa viver. Para piorar a situação, a cena é dramática, porque Jesus vai com ele, mas no meio do caminho acontece o que nós falamos na semana passada a respeito da mulher hemorrágica. Uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, surge. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Entra comigo aqui na cena. Percebe? Entra na história para você experimentar daquilo que Deus tem para você hoje. Jesus está indo, a multidão é tão grande que está ali apertando Jesus. De repente, uma mulher toca nas vestes de Jesus e Jesus para, porque ele sente, ele reconhece imediatamente que dele saíra poder, saíra virtude. E ele então para. Aquela mulher toca de forma diferente em Jesus. E ele então pergunta, quem é que me tocou? Os discípulos falam, como assim quem te tocou? Uma multidão te aperta e o Senhor pergunta quem tocou? E aí a mulher, com muito temor, tremendo, consciente de que ela fora curada, também vem e se prostra diante de Jesus e lhe declara toda a verdade. Ela contou a vida dela ali para Jesus. Jesus então diz, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Como é que estava o coração de Jairo naquele momento? Como é que estava? Porque ele precisava de um milagre. E às vezes a coisa mais difícil na nossa vida é esperar. A gente sabe que tem alguma coisa
acontecendo. Naquele momento, a filha dele estava morrendo. Na cabeça dele deve ter passado muitos pensamentos. Não vai dar tempo. Não vai ser possível. Como é que essa mulher entra na história aqui agora desse jeito? O importante e o impressionante é que a Bíblia fala que ele não abriu a boca para reclamar. Ele não abriu a boca para, tipo assim, deixa essa mulher de lado. Vamos lá, minha filha está morrendo. Não, ele esperou. Ele, sabia que a vida dele estava nas mãos do Senhor Jesus. E ele simplesmente esperou Jesus. Quando Jesus ainda falava, estava ali abençoando a vida daquela mulher, nós vemos aqui que chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e já chegaram falando, olha, sua filha já morreu. Esquece. Para de incomodar o mestre porque sua filha já morreu, em outras palavras. Não tem nada para fazer. E aqui eu quero destacar algo para você. Existem coisas que a religião não pode fazer por você. Existem coisas que a religião não pode transformar na sua vida. E eu não estou aqui para atacar nenhuma religião. Eu não estou aqui para levantar bandeira de qual que é boa ou qual que é ruim. Eu estou aqui me posicionando contra um espírito de religiosidade que te impede de experimentar de Deus. E eu falo isso para você como quem tem autoridade, porque por muitos anos eu fui religioso. E sabe o que me chamou a atenção quando eu conheci o Senhor? Eu conheci a verdade, eu conheci o caminho, a verdade e a vida. E a partir do momento que eu conheci o Senhor, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu não quero mais seguir algo que tem aparência, mas não tem realidade. Eu quero a realidade, eu quero conhecer Jesus. Eu quero experimentar de Jesus na minha vida. São quase 20 anos caminhando com o Senhor. E pela graça de Deus, pelo favor, pela bondade de Deus, eu posso dizer para você que eu já experimentei muito de alguns milagres do Senhor na minha vida. E eu quero muito mais. Então, nesse momento aqui, chegam as pessoas que eram da casa, alguns da casa do chefe da sinagoga, e dizem, sua filha já morreu. Sua filha já morreu. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, Jesus não tem compromisso com essa aparência que não tem realidade. Jesus não tem compromisso com aquilo que é morte. Se tem um lugar que eu chamo que é um lugar de morte, é o lugar onde opera o espírito da religiosidade. Nesses dias o Espírito Santo tem colocado uma indignação no meu coração contra esse espírito de religiosidade. Porque para mim, esse é o pior espírito que pode atuar na vida de uma pessoa. É o pior espírito de engano. Eu costumo falar que a pior mentira é aquela que mais se parece com a verdade. E sabe qual que é o problema da religiosidade? É que você está cercado de um ambiente onde se fala de Deus, se falam das coisas de Deus, mas Deus não está naquilo. Deus está fora daquilo. Deus está fora daquilo. Jesus chega para Jairo sem acudir a tais palavras. Em outras palavras, Jesus não deixa que aquelas palavras, Jesus não permite que aquelas palavras entrem e afetem aquilo que ele está para fazer. Ele disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Eu estou aqui para te dizer nessa manhã, sai dessa posição de morte que te cerca. Sai da influência desse espírito de religiosidade e aprenda com o Espírito Santo a tão somente crer, a tão somente ser guiado pela vida do Espírito Santo e pela palavra. E aí, a Bíblia diz no verso 37, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Outra coisa que é importante para você sair dessa posição, dessa influência de espírito de religiosidade, e entrar nessa realidade dos milagres de Deus, é você tomar cuidado com quem te acompanha, com quem você vai caminhar, ao lado de quem você vai estar. Por que Jesus só permitiu que fosse com ele Pedro, Tiago e João? Porque certamente, se outras pessoas fossem, eles poderiam atrapalhar aquilo que Jesus estava para fazer. Você precisa tomar cuidado com quem te acompanha e com quem você acompanha. Sabe por quê? Porque relacionamentos nunca são neutros no mundo do espírito.
Escolhe andar com gente que gera fé no seu coração. Escolhe andar com gente que te coloca para cima em Deus. Escolhe andar com gente que te desafia a crer. Entende? Jesus ele chamou só Pedro, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Alvoroço. Os que choravam e os que panteavam muito. Quando Jesus chega lá, está um alvoroço, está uma confusão, e as pessoas estão ali chorando, estão ali pranteando muito, gritando, ali lamentando a morte daquela criança. Mas Jesus entra, e quando Jesus entra, é interessante que quando Jesus entra na história, pode ter certeza, algo vai acontecer. Ele diz, por que estáis em alvoroço e chorais? Ele pergunta para aquelas pessoas. A criança não está morta, mas dorme. E aí, aqueles que estavam chorando começam a rir de Jesus, começam a zombar de Jesus. Todas as vezes que você se posicionar pelo Senhor e escolher viver uma vida de milagres, você vai perceber as pessoas rindo de você, você vai perceber as pessoas desacreditando a respeito da sua fé. Isso tudo faz parte desse ambiente. E as suas respostas vão determinar se você vai experimentar ou não do milagre do Senhor. Por isso é que Jesus disse para Jairo, não temas, crê somente. Em outras palavras, se posicione em fé, não abre mão da sua fé nesse momento. Não deixa que as circunstâncias, não deixe que as emoções te governem. Porque as emoções são assim, elas são instáveis. No momento, as emoções te levam para chorar, no outro momento, as emoções te levam para sorrir. Elas não são firmes, elas não são um terreno firme. E nós temos que aprender a nos mover em fé se nós quisermos experimentar do milagre de Jesus. Tomando a menina pela mão, vamos ler aqui o verso 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos. De novo, Jesus manda sair todo mundo, sabe por quê? Porque para aquele milagre acontecer, é necessário que estejam ali as pessoas que estão crendo. Um ambiente, muitas vezes, de incredulidade vai impedir a manifestação do milagre. Jesus manda sair, dá licença, todo mundo. Toma o pai e a mãe da criança, Pedro, Tiago e João, e entram para dentro do quarto onde aquela menina estava. Verso 41, tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. A última coisa que eu quero falar para você aqui, para nós orarmos. Talvez você não atentou nesse texto. Mas sabe o que aconteceu no meio do caminho, quando Jesus estava indo para a casa de Jairo? Uma mulher que era impura segundo a lei, tocou em Jesus. Jairo sabia muito bem o que isso representava. Quando uma pessoa impura tocava em outra pessoa, aquela pessoa que foi tocada pela impura, ou que tocou na impura, se tornava impura também. Então, segundo a lei de Moisés, Jesus aqui era alguém impuro, era alguém que não poderia fazer nada, que na verdade tinha que estar isolado. Segundo a lei, Jesus era alguém que não podia fazer nada por ninguém, porque ele se tornou impuro, assim como aquela mulher era impura. Mas sabe o que acontece aqui? Mais uma vez eu te falo, Jairo ele entende que a religião não é suficiente para salvar a filha dele. E ele decide crer em Jesus como Senhor, desde o início. Quando Jairo chega aqui, ele prostra aos pés do Senhor, ele está reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o enviado de Deus. Se Jairo ficasse apegado à sua religiosidade, ele teria uma filha morta nos seus braços. Mas Jairo tomou uma decisão. Eu vou crer em Jesus, eu vou crer no poder de Deus e eu vou adorar Jesus, mesmo que isso signifique para mim abrir mão da minha posição, abrir mão de ser chefe da sinagoga, abrir mão daquilo que eu construí a vida inteira, abrir mão da minha religiosidade, abrir mão
de toda tradição. Sabe por quê? Porque eu quero experimentar de Deus. Eu quero experimentar de Deus. Jairo, ele realmente teve que tomar algumas decisões. E você também e eu temos que tomar essas decisões hoje. Qual que é a decisão que o Espírito Santo está colocando no meu coração nesses dias? O Espírito Santo está me levando a abrir mão de muitas posições, a sair de alguns lugares e entrar em novas posições. Você sabe, o ministério do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade. Para nos guiar a toda a verdade, o Espírito Santo ele vai te tirar da caixa. Ele vai te desafiar a sair do lugar de conforto, da zona de segurança, para você experimentar do sobrenatural. Eu não estou aqui te convidando a sair de lugar nenhum. Eu não estou aqui te falando que você tem que sair de lugar nenhum. Eu estou aqui te dizendo que você deve, a partir de hoje, se relacionar com o Espírito Santo numa nova medida. E se for necessário abrir mão de qualquer situação humana, de qualquer posição humana, assim como Jairo abriu, para experimentar do milagre que Jesus quer fazer hoje na sua vida. Eu quero experimentar de uma vida de milagres. Eu quero ver os milagres de Deus acontecendo na minha vida. Eu quero abrir mão de toda religiosidade na minha vida. E olha, quanto mais a gente caminha com Deus, quanto mais a gente caminha com as Escrituras, mais risco nós temos de nos tornar religiosos. Isso não tem nada a ver com algum tipo de religião somente. Isso tem a ver com uma tendência que todo homem tem de se tornar religioso. Eu já fiz a minha escolha, eu quero crer somente, eu quero andar com o Espírito Santo e eu quero experimentar dos milagres que Deus tem para a minha vida. Vamos fazer isso junto? Vamos nos posicionar hoje pelo Senhor? Vamos escolher hoje crer somente? Eu quero te convidar então a orar nessa manhã, eu quero orar pela sua vida, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela sua presença nas nossas vidas. Pai, nesse texto, ó Deus, eu vejo que quando Jairo descobriu, quando Jairo teve os seus olhos abertos pelo Espírito de Deus, pela presença do Senhor, quando ele descobriu o valor do Senhor, ele decidiu se prostrar diante do Senhor, ó Pai, mesmo que isso representasse perder para ele tudo, mesmo que isso representasse, ó Deus, ele colocar de lado tudo que ele havia adquirido até aquele momento, a posição, os conhecimentos, ele escolheu o Senhor, ó Deus. Deus, ao se prostrar diante do Senhor, ele abriu mão de muita coisa. E eu te peço, Espírito Santo, nessa manhã, que o Senhor nos dê esse mesmo coração. Esse coração que tem a disposição de se prostrar diante do Senhor. Mesmo que isso represente perder coisas importantes na nossa vida. Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Nos leva a esse lugar, ó Deus, onde os milagres de Jesus continuam operando. Nos livra de viver debaixo de uma religiosidade morta. Nos livra de viver num ambiente de morte. E nos conduz para esse ambiente de vida. Espírito Santo, eu oro nessa manhã com todo o meu coração, Senhor. Eu te peço, dá-nos essa fé. Aumenta a nossa fé. Aumenta sobre nós essa percepção da presença de Jesus. E nos dá essa disposição de não temer e crer somente. Crer somente. É isso que nós precisamos hoje. É isso que nós te pedimos nessa manhã. Senhor, eu oro, ó Pai, em nome de Jesus, por milagres na vida dos meus irmãos. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos a tua palavra de cura sobre a vida daqueles que precisam de cura física hoje. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, libera cura, nós repreendemos todo câncer em nome de Jesus. Nós repreendemos toda enfermidade no nome de Jesus.
Nós repreendemos também todo espírito de religiosidade que tem prendido as pessoas. Todo espírito de religiosidade que tem prendido as pessoas naquilo que não é a vontade do Senhor. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor chame as pessoas para fora. Chame elas para o Senhor Jesus. E que as pessoas possam experimentar em realidade, em verdade, da presença de Jesus, da palavra que cura, da palavra que transforma. Eu declaro em nome de Jesus que onde havia morte, que haja vida, em nome de Jesus. Senhor, nós chamamos a existência, ó Deus, uma nova geração de adoradores, ó Deus. Nesse mesmo capítulo, o Senhor curou uma mulher que há 12 anos morria com fluxo de sangue. Mas o Senhor também ressuscitou uma menina de 12 anos. Nós vemos aqui 2 gerações, ó Deus. Eu oro por essas 2 gerações hoje. Restaura aqueles que estão morrendo há muito tempo. Ó Deus, aqueles que estão sangrando há muito tempo. Deus, restaura a fé deles para que eles possam tocar no Senhor. Mas também ressuscita aqueles que estão mortos, aquelas crianças que foram chamadas para o teu mover, mas que acabaram mortas no meio da religião, mortas nesse ambiente de religiosidade. Senhor, eu chamo a existência, ó Deus, uma nova geração de adoradores, ó Deus. Eu libero essa palavra, eu profetizo isso em nome de Jesus. Nós nos posicionamos contra todo espírito de religiosidade e nós chamamos a existência pela fé de uma nova geração de adoradores, ó Pai, em nome de Jesus. Jesus, nós queremos te adorar nessa manhã, Senhor. Nós queremos reconhecer que o Senhor é Deus. Nós queremos reconhecer que o Senhor é o mesmo, de ontem, de hoje e o será eternamente. O Senhor é aquele que tem a vida eterna nas suas mãos. Nós queremos mais de ti, Senhor Jesus. Nós temos fome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua glória no nosso meio. Eu te peço em nome de Jesus nessa manhã, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, eu abençoo essa semana em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você possa, em nome de Jesus, ser despertado, ser ativado para uma vida de milagres. Não se acomode na religião, não se acomode em estruturas humanas. Ame a Jesus, decida no seu coração, fala para o Espírito Santo, eu quero experimentar da vida sobrenatural que só Jesus pode me dar, em nome de Jesus, amém? Obrigado por estar aqui comigo. Amanhã às 7h01 da manhã nós estamos de novo ministrando aqui uma palavra viva para o seu coração, para a sua família. Que você tenha uma excelente semana em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.